Fala turminha, e aí, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, né? Ao longo desse período de isolamento social já falamos de muitos assuntos importantes, entre eles a Primeira Guerra Mundial, a crise do capitalismo em 1929 e alguns regimes totalitários, né? Já falamos de Hitler, de Mussolini, falamos um pouco de Stalin e falamos de outros governos também que agiram de forma autoritária, de forma totalitarista. É um assunto importante justamente nesse período em que estamos vivenciando na política brasileira e, de certa forma, na política mundial, onde bandeiras antifascistas estão surgindo, principalmente nas redes sociais e nos protestos no meio das ruas. Então, estamos estudando justamente esses assuntos. Hoje nós vamos estudar um pouco de história do Brasil, nesse período em que chamamos de Primeira República e Era Vargas, né? É o finalzinho da Primeira República, lembrando que a gente estudou já o começo da Primeira República nas aulas presenciais, quando eu falei que antigamente os professores costumavam utilizar a expressão política do café com leite ou república do café com leite, mas eu já expliquei que essa é uma terminologia ultrapassada, a historiografia atual não gosta, não prefere que esse termo seja utilizado, e sim que seja utilizado em vez disso o termo Primeira República, né? No livro de vocês, inclusive, o título é O Fim da República Velha. Esse nome velha também não está mais de acordo com a maioria dos historiadores hoje em dia. Então vamos focar no termo Primeira República, tá? Que vai de 1889, que foi quando foi a proclamação da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o nosso primeiro presidente da República, até 1930, que é quando acontece um golpe militar, e esse golpe militar vai colocar Getúlio Vargas no poder, e ele vai ficar nele de 1930 a 1945, ou seja, 15 anos no governo com um único presidente, o Getúlio Vargas. Mas antes de falar de Getúlio Vargas, vamos falar do finalzinho, né, da crise da Primeira República, essa república oligárquica que colocou os coronéis com forte atuação no poder político, né? Ao longo das páginas, o autor do livro vai falando sobre as crises econômicas, né? Já que 70% da população brasileira vivia no campo, a nossa economia era extremamente agrária, dependíamos totalmente do café, por exemplo, para desenvolvimento do país. E aí, quando acontece a crise de 1929, né, a crise do capitalismo lá nos Estados Unidos, eles vão interromper as compras desse café aqui do Brasil, e isso vai fazer com que aconteça um estoque, né, dessa mercadoria aqui nas prateleiras, né, no mercado brasileiro. Vão ser organizadas algumas reuniões entre as lideranças cafeeiras no Brasil, né, a mais conhecida dela é o chamado Convênio de Taubaté, que é uma reunião que acontece na cidade de Taubaté, em São Paulo, e aí eles decidem fazer algumas medidas para tentar controlar o preço do café e fazer com que ele não caia bastante e atrapalhe, né, os planejamentos desse grupo econômico brasileiro. E aí muitas sacas de café são incendiadas nessa época com o objetivo de manter seus preços. Mas aí junto a tudo isso, vão sendo criadas algumas picuinhas, algumas rivalidades entre as principais oligarquias políticas do Brasil, que era Minas Gerais e São Paulo, como a gente sabe. E aí vão se aproximando os anos de 1930, o mundo inteiro está passando por uma crise econômica, uma crise que nasceu lá nos Estados Unidos e se propagou pelo mundo todo. E aí junto a isso vem o movimento tenentista, né? Os tenentes é um grupo que fica insatisfeito cada vez mais com a situação do país, durante todo esse regime de coronelismo, voto de cabresto, manipulação dos votos, já que os votos eles eram abertos, isso fazia com que muita gente fosse pressionada a votar nos candidatos que apoiassem os determinados coronéis de suas regiões. Acontecia a utilização de violência física para forçar as pessoas a votarem em determinados candidatos, sem falar que o voto ele excluía na época mulheres, analfabetos, padres, né? Muita gente, ou seja, basicamente a maioria da população, estima-se que mais ou menos de 2% a 10% das pessoas votavam só
durante a Primeira República, tá? Então, todo esse contexto gerou uma insatisfação generalizada, e os militares estão dentro desses grupos de insatisfeitos, junto com a classe média, e é esse o cenário que se monta a eleição para 1930. São Paulo lança o nome de Júlio Prestes, né, para ser o sucessor do então presidente da época, que era o Washington Luiz, e Minas Gerais vai lançar o seu governador como candidato para essas eleições. Ou seja, vai ser o momento em que São Paulo e Minas Gerais vão se dividir em um processo eleitoral. Isso fazia muito tempo que não acontecia. Então, São Paulo lança Júlio Prestes e Minas Gerais lança Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, né, que era o governador de Minas Gerais na época. Além deles dois, outras oligarquias se unem, como é o caso do Rio Grande do Sul com a Paraíba, né? O Rio Grande do Sul lança Getúlio Vargas, né, que era um forte político influente na época do Rio Grande do Sul, e o vice dele vai ser João Pessoa, que era uma pessoa de muita influência na Paraíba. Inclusive depois a capital do estado recebeu seu nome, João Pessoa, até hoje em dia. E aí aconteceram as eleições. O vencedor das eleições foi o Júlio Prestes, que era o candidato de São Paulo, só que o grupo de Getúlio Vargas e João Pessoa não aceitou a derrota, disse que aconteceram fraudes nesse processo eleitoral. E aí começou uma revolta entre os grupos que perderam a eleição. Durante todo esse movimento, João Pessoa foi assassinado lá na Paraíba, e aí Getúlio Vargas aproveitou esse assassinato para utilizar como argumento, dizendo que foram os grupos paulistas que mandaram assassinar o João Pessoa, só que depois descobriram que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Quem matou o João Pessoa foi um inimigo dele regional, um inimigo dele local da Paraíba mesmo, por causa de picuinhas, rivalidades que eles tinham de muitos tempos, tá? Mas aí se aproveitaram de todo esse cenário, né? Crise econômica, insatisfação dos militares, insatisfação da classe média, denúncias de fraudes nas eleições, assassinato de João Pessoa. Tudo isso acabou culminando para um movimento de revolta de forma generalizada para a população. E aí aconteceu que militares cariocas, liderados pelos generais Mena Barreto e Tássio Fragoso, depuseram o presidente Washington Luiz, né, e acabaram colocando Getúlio Vargas no poder no mês de outubro de 1930. A partir daí começa o que depois viria a ser conhecido como a Era Vargas. Então, pessoal, mesmo Vargas tendo essa imagem positiva na nossa lembrança hoje, né, a gente vê Vargas como um dos maiores presidentes da história do Brasil, nós não podemos esquecer que Vargas entrou no poder por meio de um golpe de Estado apoiado pelos militares em 1930, e que seu governo, que começou em 1930 e foi até 45, foi em um contexto onde existiam vários regimes totalitários espalhados pelo mundo, né? O nazismo e o fascismo estavam crescendo na Europa. Stalin estava tomando os poderes lá na União Soviética. Então era um contexto onde vários regimes totalitários estavam tomando poder em alguns países espalhados pelo mundo. E Vargas vai aproveitar desse contexto para instaurar um regime ditatorial, um regime totalitário no Brasil. Então quer dizer que Vargas foi um cara muito ruim para seus opositores? Sim, né? Porque opositores foram perseguidos, foram torturados, foram assassinados, foram desaparecidos. Mas só que o que está do outro lado da balança são as coisas positivas feitas pelo governo de Getúlio Vargas, que defendia a bandeira do populismo, né? Medidas populistas que atenderam tanto aos interesses dos trabalhadores como os interesses da classe média. Sem falar que ele transformou a economia, a base da economia brasileira, né? Sai da agricultura e ele começa a incentivar a parte industrial do Brasil. Mas, lógico, não podemos colocar uma coisa para justificar a outra, né? Devemos sempre ter que respeitar questões democráticas, governos democráticos. E não foi isso que aconteceu no governo de Getúlio Vargas. Mas o assunto de hoje, ele fica basicamente só nessa introdução, né? Depois, nos próximos assuntos, é que nós vamos dar continuidade aos governos de Getúlio Vargas. Tanto o governo provisório, que foi o início do seu governo, com a primeira, sendo pressionado para que fosse criada a primeira Constituição, que será só em 1934,
e o governo constitucional também lá na frente, depois o Estado Novo, né? Isso aí já vai para 1937. Mas são assuntos dos nossos próximos capítulos, tá, pessoal? Seguindo o nosso roteiro, né, como vocês já estão acostumados, 20 questões no final desse capítulo. As questões começam na página 264. E aí, como sempre, um prazo de uma semana para me entregarem, beleza? Então é isso, pessoal, por hoje. Até a nossa próxima vídeo aula. Valeu, falou, é nóis!